por um projeto de poder que despreza o país, que quer se perpetuar, inclusive, à custa de quebrar a nação brasileira mais uma vez. Existe aqui uma contabilidade criativa no Fundo de Reforma Tributária que quer jogar para o próximo governo a bomba e ninguém está falando nada, está tudo bem. Veja, no último ano nós tivemos, por parte do governo Lula, gasto de 2 bilhões e 150 milhões de reais com viagem. Olá e seja bem-vindo. Foi aprovado no Congresso Nacional o Orçamento 2025, descrito como uma verdadeira bomba, repleto de pedaladas fiscais que retiram recursos dos mais necessitados, incluindo do programa Bolsa Família, enquanto reserva milhões de reais para invasores de terra, beneficiando o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, em detrimento do povo brasileiro. Uma esculhambação total, com bilhões destinados para viagens ao redor do mundo para Janja e os ministros do governo, às custas do povo, claro. O Brasil parece estar sendo empurrado em direção a um abismo sem fim. As palavras indignadas do senador Rogério e outros parlamentares ecoam, inclusive os do PSOL, que apesar de votarem a favor, demonstraram choque diante da situação, mas mantiveram fiéis ao governo Lula. Veja. A definição do orçamento é a definição das prioridades políticas de um governo. Ela tem a participação do Legislativo no debate da Comissão Mista do Orçamento, no seu plenário, e a peça orçamentária a ser aprovada, ela revela as possibilidades da política pública naquele ano. Pois bem, há algo mais importante, prioritário, que a gente aprovar hoje o orçamento, e a bancada do PSOL votará favoravelmente a este orçamento, sobretudo porque ele traz ampliação dos recursos para a saúde e educação, mas nosso voto, caro líder Lindbergh, não é exatamente um voto absolutamente satisfeito com algumas coisas que estamos vendo aqui. Mas as emendas parlamentares saem de 33 bi, as impositivas, estou falando só das impositivas, de 33 bi para 39 bi. O aumento das emendas impositivas é maior do que o aumento do orçamento da educação. Isso é um absurdo. Nós do PSOL vamos fazer um encaminhamento de um voto sim crítico ao orçamento que foi aprovado na CMO e eu vou apresentar alguns dos motivos. Queria destacar a continuidade do orçamento secreto. O PSOL já moveu uma nova ação no Supremo, porque não pode ser diferente, a gente está falando de dinheiro público. E imediatamente o ministro Flávio Dino, mais uma vez corretamente, acatou os nossos argumentos e já inquiriu Câmara, Senado e a AGU para que preste explicações, porque afinal de contas a classe política se nega a dizer quem é o autor desses recursos. E aqui, nesse orçamento, a gente está falando de 11,5 bilhões de reais de emenda de líder, porque são as emendas de comissão, sem a devida transparência e rastreabilidade. Nós estamos hoje, no mês de março, votando o orçamento, março de 2025, votando o orçamento que deveria ter sido votado em 2024. Isso demonstra, por um lado, desarticulação. De outro lado, desapreço à atividade legislativa e ao bom funcionamento das contas públicas no nosso país. Um governo que tem sérias dificuldades de fazer o que é de sua responsabilidade, que é, minimamente, dar tranquilidade do ponto de vista fiscal à sociedade brasileira. Isso começa, senhores, e eu sempre gosto de relembrar isso porque, como professor, aprendi que a repetição traz o conhecimento. Isso começa com o pecado original, que é a PEC da transição. A PEC da transição, senhor presidente, permitiu que acrescêssemos ao orçamento da União quase 200 bilhões de reais sem a contrapartida de receitas suficientes para resolver este problema que foi causado pelo governo de transição do PT. E este pecado original nos levou para uma espécie de armadilha em que nós não conseguimos nos desvencilhar. Uma armadilha que fez com que os juros da dívida pública brasileira, que são regidos pelo Banco Central, estejam hoje a taxa Selic em 14,25% e com a perspectiva de chegarmos a 15 pontos percentuais até meados do mês de maio desse ano. E eu queria, antes de mais nada, fazer um exercício de aritmética simples com o plenário e com o povo brasileiro para vocês terem uma dimensão de como o PT prejudica o Brasil com medidas populistas e com medidas temerárias de uma fórmula que já foi repetida até a exaustão em tempos não muito distantes. E nós vimos o resultado. A supressão de quase 8 pontos percentuais do nosso produto interno bruto, o fechamento de centenas de milhares de empresas, desemprego
desalento e a necessidade de refundarmos o Estado brasileiro, que ocorreu com o impedimento da então presidente Dilma Rousseff. Imaginem, senhores, que o nosso PIB, nosso Produto Interno Bruto, foi consolidado no final de 2024 em 11 trilhões e 700 bilhões. Vamos fazer um cálculo simples. Se nós crescemos 3,4%, nós estamos falando em algo como 400 bilhões de reais. Peço a atenção do nobre deputado Marcel Van Harten, que é bom em contas, e do deputado Kim Kataguiri, ambos bons em matemática e aritmética. Vejam esse cálculo simples. Esses 11,7 bilhões do crescimento do PIB nos dá 400 bilhões. Só que as políticas temerárias deste governo nos obrigaram a pagar 910 bilhões de reais de juros. Contabilize a menor para o povo brasileiro mais de 500 bilhões de reais. Isso se repetiu em 23. Então nós temos 1 trilhão de reais que o governo do PT, que o presidente Lula e os seus ministros já colocaram na conta das gerações futuras do povo brasileiro. 1 trilhão de reais. Vamos fazer um outro raciocínio. Se nós pagamos a uma taxa hoje de 14,25% e um preço médio aí de 10,5% a 11% de juros ao ano em função do perfil da dívida, e nós tínhamos em 2022 o relatório Focus apontando que se as políticas fiscais do governo do presidente Bolsonaro tivessem tido continuidade, uma taxa de juros de 7%, nós estamos falando de uma diferença de 7 para 14,25, nobre deputado Marcel Van Harten. Nós estamos falando de 500 bilhões de reais que nós estamos pagando a mais pela incúria, pelo desprezo às contas públicas, por um projeto de poder que despreza o país, que quer se perpetuar, inclusive, à custa de quebrar a nação brasileira mais uma vez. E isso é grave, senhores presidentes. Isso é grave, senhores deputados e senadores. Nós estamos, na verdade, caminhando para um precipício que só vai ser corrigido se Deus e o povo permitir em 2026. São ações populistas que impactam nesse orçamento que vamos votar daqui a pouco. Eu vou dar alguns exemplos. Com a popularidade em baixa, está sendo anunciado no orçamento um acréscimo de 18 bilhões para o programa habitacional. Mas, pasmem, não é para os pobres que o PT fala que defende. Não, esses 18 bilhões é para uma faixa de 8 mil a 12 mil reais, para fazer com que a classe média tenha recursos subsidiados para adquirir imóveis. O desespero deste governo está subtraindo esses recursos do Fundo Social, que é o fundo de compensação do pré-sal, que não serve para essa destinação, com mais um drible que é dado dentro das contas públicas brasileiras. Mais um. São 18 bilhões. Aliás, o governo, quando criou o arcabouço fiscal, eu disse naquela oportunidade, não vai resistir um ano. Vou repetir, errei! Dou a mão à palmatória, nobre senador Patrus Ananias. Dou a mão à palmatória. Não resistiu há 3 meses. O governo passou por cima do arcabouço 3 meses depois e passou 8 vezes depois. A regra fiscal criada por eles mesmos. Eles não respeitam nem o que fazem. Em 2023, por ocasião da elaboração do orçamento de 2024, o governo faz um cálculo, vejam, criminoso, para não dizer que é incompetente ou temerário, de querer arrecadar 52 bilhões de reais com o voto de qualidade do CARF. Você sabe quanto foi arrecadado? 300 milhões. Não foi 52, não foi 51, não foi 40, não foi 39. E aí vocês vão me dizer, e eu com isso? Isso significa que a previsão da Receita permitiu se alocar 52 bilhões de despesas dentro do orçamento da União, num drible evidente à boa-fé da sociedade brasileira representada pelo Parlamento. E essa situação é repetida agora. O governo estima 28 bilhões de reais de arrecadação do CARF. O que é que vai acontecer ao final do ano, quando essa previsão não for realizada? Ah, desculpe, foi sem querer. Sem querer, pergunte à sociedade brasileira o que está acontecendo. Pergunte às donas de casa, pergunte ao cidadão brasileiro se no final de 2022, com os recursos que dispunha, o seu poder de compra permitia comprar a mesma quantidade de alimentos que ele consegue comprar no final de 2024. É muito fácil ser populista, é muito fácil fazer uma administração temerária, é muito fácil ficar dizendo sim quando há a necessidade de ter austeridade e responsabilidade. Agora, quem paga o preço por isso é o povo brasileiro mais pobre, mais humilde, mais fragilizado economicamente, que eles dizem mentirosamente que defendem. Não, querem se utilizar como massa de manobra. E aí está o resultado. A inflação batendo nas nossas portas, o descontrole cambial. E nós escutamos o presidente Lula dizer que o povo não come dólar.
é uma platitude, é uma ignorância econômica e é um desplante na forma como ele se comunica com a sociedade. Ou ele não sabe que o trigo, que faz parte da mesa do cidadão brasileiro, com o macarrão, com o pão, com o biscoito, com a bolacha, é comprado majoritariamente com dólar, que os insumos da nossa indústria, que os insumos dos serviços oferecidos pela sociedade brasileira são pagos em dólar, que é a moeda corrente do mundo inteiro. Se ele não sabe disso, eu me admiro, acho que sabe. E é mais um fake news que ele planta para a sociedade brasileira para desviar a atenção dos reais problemas que nós enfrentamos. Estamos votando hoje a Lei Orçamentária Anual. É a lei que define como a gente gasta o nosso recurso e o que é prioritário em nosso país. E eu acho importante a gente frisar bem essa parte, porque a Comissão Mista de Orçamento e este plenário, e todos os parlamentares aqui, têm uma obrigação e um dever de saber o que está votando. De saber por que manda dinheiro para o esporte e não manda para a educação. De saber por que a gente não manda nada para a segurança pública e manda... Deixa eu ver para que mandaram aqui. E mandam para... turismo. A gente sabe, eu sou paulista, com muito orgulho. Em São Paulo, as pessoas morrem com um tiro na cabeça por causa de um celular. Ciclistas, pedestres. E quando eu olho que numa comissão de segurança pública tem R$1 milhão, enquanto nós temos nessa distribuição 6 comissões bilionárias, uma com 5 bilhões, outra com 1 bi 200, assim me choca, porque a gente não está fazendo o nosso trabalho direito. E eu já falei do rito, já falei que é vergonhoso a gente votar uma lei que não leu. E eu desafio aqui, talvez a exceção seja o relator, né? Mas assim, eu desafio aqui alguém que tenha lido, ninguém leu 3.000 páginas, das 2 da manhã até agora. Nós acabamos de votar isso na Comissão Mista de Orçamento, e falo isso com todo respeito ao presidente da comissão, deputado Arcoverde, falo isso com todo respeito ao relator, senador Ângelo, mas não se trata disso. Se trata de ver que é um projeto irresponsável, onde a gente vê o governo fazendo contabilidade criativa para variar. Vamos lembrar que a Dilma Rousseff teve impeachment por pedalada. A gente faz pedalada aqui, olha, existe aqui uma contabilidade criativa no Fundo de Reforma Tributária que quer jogar para o próximo governo a bomba, e ninguém está falando nada, está tudo bem. Não colocaram o pé de meia no orçamento. Oi! Eu votei a favor do pé de meia, acho um programa ótimo, sou da frente da educação, mas pé de meia tem que estar dentro do orçamento. Por que não colocaram dentro? Eu quero perguntar para o governo. Vive do orçamento paralelo. Outra coisa, tinha uma verba que ia direto para estados e municípios, da saúde, que tinha transferência automática. E mudaram isso, querem fazer balcão de negócio no Ministério da Saúde também. Então, a gente vê um monte de coisa errada e está todo mundo quieto. A gente não foi feito para ficar quieto. Quem representa pessoas aqui não tem que ficar quieto. Vão tirar de novo a Eletrobras do orçamento. Esse é o governo do Caixa 2, quer tirar tudo para fora do orçamento. Tem um monte de orçamento secreto, não transparente e paralelo. Já chega Itaipu. Que desviam 6 bi, sei lá para quê. Para convênio, para Janja Palosa, para não sei o quê. Para o Pará. Itaipu está no Paraná. Mandam bilhões para o Pará. O que é isso? Agora, e esse governo dos pobres está retirando 18 bilhões de reais do Fundo Social que atende o mais vulnerável, que atende o mais pobre, para financiar classe média, para financiar Minha Casa Minha Vida. Então eu fico pensando assim, tem dinheiro, muito dinheiro, para organizar a COP30, está mandando dinheiro para financiar Banco Internacional, os BRICS, está criando cargo para o STF, está fazendo um monte de coisa, mas está fazendo o essencial. Então, senhores, eu queria dizer que hoje é um dia triste para mim, porque envergonha votar a lei mais importante do país dessa forma. Eu quero me dirigir aqui à população brasileira para mostrar o nível de esculhambação que é esse nosso país. Nós estamos votando aqui sobre 6 trilhões de reais, o dinheiro do trabalhador, do pagador de impostos, de um texto que foi aprovado há 40 minutos e tem 2.800 páginas. Esse é o nível de cuidado que o parlamento brasileiro tem com o seu dinheiro, pagador de impostos. E eu olho para o plenário aqui, e é uma pena que eu não consiga mostrar, porque agora a câmera está em mim, mas eu digo para vocês que de quase 600 parlamentares, entre deputados e senadores, nós temos aqui, chutando alto, sendo generoso, 30 parlamentares para votar o orçamento de 6 trilhões de reais. E que nós tivemos aí seus 40 minutos para analisar 2.800 páginas. Mas nesses 40 minutos eu ainda consegui
puxar algumas coisas para alertar a população do saque que está sendo feito ao bolso do trabalhador. Veja, no último ano nós tivemos, por parte do governo Lula, gasto de 2 bilhões e 150 milhões de reais com viagem, com passagem diária, hotel, muitas passagens de classe executiva, muitos hotéis de 4, 5 estrelas. Nós estamos aqui aprovando agora o orçamento enviado pelo governo Lula, 820 milhões de reais para habitação no Brasil inteiro. Logo, os petistas falam tanto sobre os moradores de rua, sobre a pobreza, sobre a miséria. Gasta-se mais do que o triplo com viagem e diária de ministro do governo do que com habitação para o Brasil inteiro. Esporte, nós tivemos as Olimpíadas. Então ministra dos esportes, o presidente Lula, celebrando o desempenho do Brasil nas Olimpíadas. Nós estamos mandando 400 milhões de reais para o esporte e, mais uma vez, repito, o gasto no último ano, mas vamos comemorar que pelo menos o gasto do ano passado vai ser menor que o gasto desse ano com passagem diária. Aliás, esse é um princípio, esse é um paradigma que nós sempre temos que comemorar o dia de hoje, enquanto a gente está no governo do PT, porque com certeza o dia de hoje é melhor que o de amanhã. 400 milhões de reais sendo enviados para o esporte, quando a gente tem um gasto de 2 bilhões e 150 milhões de reais com passagens diárias. Saneamento, 2 bilhões de reais, ou melhor, 1 bilhão e 900 milhões de reais para o saneamento básico do Brasil inteiro. Aqueles deputados em São Paulo que tanto criticaram a reforma do saneamento feita pela Assembleia Legislativa e pelo governo do Estado, em nível federal, mandam menos dinheiro para o saneamento básico do que para a passagem e diária de ministro do governo. E aqui eu quero falar também sobre os programas sociais. Corte de 7 bilhões de reais no Bolsa Família, promovido pelo governo Lula. Corte de 2 bilhões de reais na educação, promovido pelo governo Lula. Corte de 3 bilhões de reais na ciência e tecnologia, promovido pelo governo Lula. Na hora de pensar em habitação, em esporte, em educação, em ciência, aí precisa fazer ajuste, aí precisa apertar. Agora, na hora de falar de super salário, de juiz, de promotor, de benefício acima do teto de ministro do Estado, que acumula cargo em empresa estatal, vai um dia e ganha 24 mil reais por mês, mais os 44 mil de salário de ministro de Estado, nisso eles não querem mexer. Ou nas centenas de bilhões de reais que a gente dá em privilégios tributários para grandes empresas, que os petistas tanto dizem combater, mas quando estão no poder, tira dinheiro do pagador de imposto pobre para dar privilégio tributário para grande empresário amigo do governo. Para os irmãos Joesley e Wesley, para Rubens Ometo, para aqueles que todo mundo aqui sabe que transita nessa casa, transita no Palácio do Planalto e consegue benefício aqui, ó, no orçamento da União. Não posso deixar de falar também, presidente, 26 bilhões de reais, e a gente sempre fala do nosso judiciário mais caro do mundo e um dos mais lentos, 26 bilhões de reais só para a Justiça do Trabalho. Vamos comparar com o orçamento da segurança pública para o Brasil inteiro? 17 bilhões de reais. A Justiça do Trabalho custa quase o dobro do que a segurança pública no Brasil inteiro. Custo deste Congresso Nacional, 14 bilhões de reais. Para deputado e senador pagar os seus salários dos seus assessores, as suas passagens, a sua gasolina, o seu carro, a sua segurança. Um gasto maior do que a maior parte dos ministérios do governo. Existe pedaladas aqui, pé de meia que foi citado está fora do orçamento ainda. Nós temos muitos problemas, tirando o Telebrás de orçamento também. Então, a gente não pode chancelar por isso que eu fiz questão de orientar, e sem contar que está reservando 750 milhões para invasor de terra, MST, e também para desapropriar fazendeiros que produzem para gerar invasão. Então, o nosso voto é não. O Partido Novo está orientando não à lei orçamentária anual, e uma vez que a gente também nem conseguiu ler direito. Então, E então quem vai arcar com essa conta para cobrir esse rombo monumental? Adivinha? Ora, talvez você se pergunte por que o Congresso aprovou essa bomba que vai estourar no colo dos brasileiros. E a resposta é simples. O governo inseriu bilhões em emendas para garantir a aprovação do orçamento, conforme desejo de Lula. Em outras palavras, nosso parlamento se revela como vendidos, colocando interesses pessoais acima do bem-estar da nação.